Recebemos no estúdio o jornalista e escritor Luiz Pelanda. Conversamos sobre a carreira e obras e é com essa entrevista que fechamos esta edição. Acompanhe o bate-papo e uma boa semana a todos. Até a próxima. Estamos com o jornalista e escritor Luiz Henrique Pelanda. Ele vai contar para nós um pouco sobre as experiências e também sobre a carreira dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Primeira vez em Foz do Iguaçu? Não, estive outras vezes aqui, já sempre trabalhando com literatura, pelo SESC ou por outras, eu acho que pela prefeitura uma vez. Sempre ou fazendo oficinas, ou participando de mesas e falando de crônica, de conto, essas coisas assim. Seja sempre muito bem-vindo até as Cataratas. Fala para nós um pouquinho, como que iniciou essa carreira de escritor? Bom, ela começou, é difícil falar como começou, porque é lá na infância, né, quando a gente tem uma ideia que parece extravagante, assim, de em vez de ser astronauta ou bombeiro, ou qualquer coisa assim, escrever histórias. Né? Mas eu posso dizer que um desejo de ser escritor, que nasceu do meu gosto pela leitura na infância, ele foi me levar à faculdade de jornalismo. Eu me lembro que eu não sabia o que fazer, o que estudar para ser escritor. Eu não sabia. Então, como muitos escritores que eu lia desde adolescente eram jornalistas, e como o jornalismo me parecia uma profissão que me levaria a praticar a escrita diariamente, profissionalmente, e até ser pago, né, para escrever, me pareceu que seria a melhor profissão. Então eu entrei no jornalismo, fiz a escolha certa, demorei para ter essa certeza, mas depois trabalhando com jornal, revista, trabalhando com a redação diária, assim, com reportagem, percebi que fiz o certo. E durante todos esses anos eu continuava escrevendo, pensando em como publicar e me aproximando também da literatura por intermédio do jornal, entrevistando escritores. Comecei a trabalhar também no jornal Rascunho, que é um jornal aqui do Paraná, de literatura, que é o maior jornal de literatura do Brasil hoje. Já tem 17 anos, se não me engano, eu fui subeditor lá durante muitos anos. Então, fui adquirindo, através do jornalismo, certa experiência digamos assim, no métier literário brasileiro e juntei o útil ao agradável, a minha vontade de ler e escrever ao trabalho. Então, depois de talvez 20 anos escrevendo, jogando no lixo, lá com uns 35 eu falei, eu acho que agora eu tenho um livro pronto que eu posso publicar. Fui atrás e eu acho que a partir daí começou a carreira, né? Mas eu acho que o começo de carreira, na verdade, é simplesmente isso, só um começo. A cada livro, a cada texto que a gente escreve, a página em branco, né, é como se fosse sempre o zero, o começo. Nós temos até aqui o senhor falando das suas obras, 3 livros só não me chame de senhor, sua autoria. De sua autoria. Esse aqui é o último, né? Fala para nós um pouquinho sobre essa obra sua. O Detetive à Deriva, ele foi lançado, eu acho que em agosto do ano passado. É um livro de crônicas. Eu comecei publicando contos. Meu primeiro livro de contos é de 2009, é O Macaco Ornamental. E desde então eu publiquei só crônicas. Depois disso, eu vou publicar um livro de contos no ano que vem só. Mas esse livro, Detetive à Deriva, em especial, ele é um livro que surge, eu acho que num momento interessante, principalmente por causa da cidade onde ele se passa, que é Curitiba. E Curitiba vive um momento mais que interessante da sua história hoje, eu acho. É um caldeirão assim de paixões perigosas. E a cidade, uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Então, ela ferve em vários sentidos. E parece um lugar assim cada vez mais duro, mais difícil, principalmente para as pessoas que não participam da ideia que o Brasil tem de Curitiba. Né? As pessoas que estão no centro da cidade, o livro se passa lá, no centro da cidade, são pessoas que frequentam o passeio público ou uma pequena Cracolândia que tem numa região ali do centro, da Boca Maldita. E essas pessoas aparecem no livro, as histórias delas, através do contato que eu tenho com elas de passagem pelos lugares onde elas vivem, onde elas sofrem, amam, morrem. Algumas pessoas morrem na rua, inclusive.
através do contato que elas têm comigo de passagem. Eu sou o personagem, digamos, todo cronista que flana pela cidade, que anda pela cidade, se coloca na primeira pessoa, né, como protagonista das suas crônicas, para poder mostrar o outro, né, para servir de filtro para a cidade. Então, as minhas histórias são assim: eu estou, em geral, levando minhas filhas à escola. Elas estudam em escolas do centro de Curitiba. No primeiro livro de crônicas, era uma só, era pequenininha, agora já estão grandes, mas continuam, né, comigo. Tanto que então, é um ligado ao outro. A história vai continuando, e se eu for publicando, acho que vai até, sei lá, até a minha velhice, talvez. E talvez elas me levem pela mão daí pela cidade. Mas então eu atravesso a cidade com elas e me relaciono com essas pessoas, os viciados em crack, com as prostitutas, os travestis da região, que também acabam conhecendo um pouco as minhas filhas, e elas daí são o filtro entre a cidade e esse personagem, que eu acho que é o que mais me interessa, assim, quando eu escrevo, é mostrar uma nova posição do homem hoje, né, que eu, por exemplo, trabalho em casa e cuido das minhas filhas, enquanto minha mulher trabalha fora. Então, esse novo homem, né, que hoje é comum, espero que seja cada vez mais comum também, ele atravessa a cidade, vê todos os problemas e se percebe cada vez mais frágil, mais impotente, porque é impossível você preservar as crianças daquela cidade que cresce de forma desordenada e perigosa ao redor. Então é um exercício de alteridade, de olhar para a cidade, olhar o outro, e através dessa régua, né? A literatura é uma régua para medir essas relações entre as pessoas, né? Buscar um novo momento, assim, eu não gosto da palavra reflexão, mas de busca, assim, de pensar sobre o nosso momento, né? Que, principalmente, acho que no Brasil todo tem sido um momento de muita dúvida e eu acho de perigo. Com tanta experiência, os alunos de jornalismo ficam muito agradecidos e honrados aqui do DC Notícias também por receber um nome como o senhor, para estar vindo passar toda essa experiência de vida e também de carreira para todos que estão começando agora. Muito obrigado por participar do DC Notícias de hoje. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigado, viu?